Olá, meu nome é Vanessa, sou acadêmica de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá. Na cidade de Macapá, é muito comum a ocupação nessas áreas denominadas ressacas. E segundo Nery, ressaca é justamente um termo regional para denominar esse ecossistema que é típico da zona costeira do Amapá. A gente teve como objetivo desenvolver um protótipo de habitação destinada a essas áreas de ressaca, aplicando esses conceitos de dimensão sistêmica de arquitetura e principalmente da tecnologia social. Sobre a metodologia, ela parte a partir de pesquisas bibliográficas sobre saneamento, sobre habitação para áreas de ressaca, sobre como se deu esse processo de ocupação e também as legislações pertinentes sobre essas áreas. Além das pesquisas bibliográficas, o principal ponto foi também as questões das visitas em loco, onde foi possível fazer fotografias, conversar com os moradores e também permitiu a construção de um diário de campo, onde eu anotava tudo que era pertinente sobre essas construções e observações também dos moradores. Além desse processo da visita em loco, a gente desenvolveu uma dinâmica com os moradores, que foi a dinâmica do kit imobiliário, que consistia justamente de construir um projeto de uma casa para a área de ressaca que seria para ele, justamente para entender as necessidades e também para entender um pouco da construção desse pensamento deles para construir essa habitação, já que eles usufruem muito da autoconstrução. Dentre os pontos analisados por meio das visitas, foi justamente se as casas possuíam cercas, os materiais que eram utilizados, qual era o sistema construtivo, o banheiro, cobertura, os tipos de esquadria, as instalações e também acabamento e saneamento. Então, foram pontos importantes para justamente a gente levar em conta na elaboração do protótipo. Como o trabalho ele parte do princípio da tecnologia social, é importante a gente procurar entender esse conceito. Tecnologia social é justamente esse conjunto de tecnologias e metodologias transformadoras que são desenvolvidas ou aplicadas nessa interação com a população e apropriada por essa população. Por isso que o projeto ele parte justamente dessa metodologia de tecnologia social, que é procurar entender como essa população vive, como eles costumam construir, para poder elaborar um protótipo que seria usado por eles. Em relação à nossa área de estudo, a gente procurou estudar uma passarela específica, porque o objetivo do trabalho não foi o quantitativo, mas sim algo mais qualitativo. Então a gente estudou a 11ª passarela do Congoz. Dá para observar que os moradores eles têm um cuidado com aquele local, eles procuram fazer a limpeza daquele local. Então era justamente mostrar que é possível sim habitar essas áreas, desde que haja um planejamento. Segundo o Zoneamento Ecológico e Econômico da Área de Ressaca de 2012, a Ressaca do Congoz está inserida numa zona de ocupação urbana consolidada, onde é permitido a regularização fundiária, a implantação da infraestrutura com suporte à moradia, elevação dos padrões sanitários e estéticos, adoção de soluções arquitetônicas e urbanistas e justamente o envolvimento da população nesse processo. Um dos pontos que também chamou muita atenção é em relação à estética dessas habitações, em que eles têm uma preocupação em relação à estética. Por meio dessas visitas em loco, com a conversa com os moradores, foi possível elaborar fichas que era justamente para entender esse processo construtivo, quantas pessoas moravam na casa, quem decidia sobre a construção, os materiais utilizados, quantos ambientes possuíam na casa. Então, nessas fichas a gente conseguia fazer esse levantamento. Para resumir o que havia em cada ficha, a gente observa que as casas são predominantemente de madeira, a cobertura ela é feita de fibrocimento, possui de 2 a 3 quartos. Tem casas que já tem banheiro na parte interna, outros na parte externa. E de uma maneira geral, o que podemos observar é que as decisões elas partem de uma decisão familiar devido a esse processo de autoconstrução. Então, a própria família
construir essa casa, seja com a ajuda de amigos, de algum carpinteiro ou o próprio pai junto com o filho. Foi algo que, com as visitas, que tinham em comum. E essas casas, elas começavam a ser construídas a partir de um único ambiente. E a partir disso que eles iam ampliando essa casa de acordo com as condições financeiras da família. Então é uma casa que está sempre em processo de construção, eles nunca terminam, porque ao visitar as famílias, eles sempre falavam, tenho vontade de mudar isso, tenho vontade de mudar aquilo. Então é algo que está sempre em processo de construção. Alguns pontos foram fundamentais para a elaboração, nesse processo, né, de elaboração do protótipo para habitação na área de Ressaca. O primeiro ponto é que essa casa ela deveria ser possível ampliações, porque a gente observou que tem casas que possuem uma área, necessitam de uma área comercial, tem casas que precisam de mais quartos. Então, partiu do princípio justamente de um sistema modular em que futuramente, se precisasse a colocação de alguma parede, fosse possível, a estrutura já estivesse pronta para a colocação dessa parede. O segundo ponto é a varanda, a necessidade justamente dessa varanda, por ser algo cultural deles, que foi possível observar nas visitas. E terceiro, respeitar o que eles já costumam construir, porque acredito que é possível utilizar a mão de obra local para a construção dessas casas. Então, não poderia ser algo mirabolante, algo que não seria executável. Então, teria que ser um projeto simples, mas habitável e confortável. E, por fim, o quarto princípio era o sistema de saneamento, né? Porque querendo ou não, são áreas que necessitam de um cuidado ambiental, então era necessário um sistema de saneamento que funcionasse. Seriam 4 protótipos. O primeiro seria com 2 quartos, sem área comercial. O segundo, com 2 quartos, mais a área comercial. O terceiro, com 3 quartos, sem a área comercial. E o quarto protótipo seria com 3 quartos, mais a área comercial. Então, seria possível justamente a ampliação com quarto ou área comercial. E essa área comercial pode também se transformar em outro ambiente, de acordo com a necessidade dos moradores. E em relação ao sistema de saneamento, é proposto a utilização do biodigestor com a utilização de caixas d'água, que foi um estudo desenvolvido também na Embrapa, o estudo de biodigestor em área de várzea, e que se torna bem viável para essas áreas, porque faz o tratamento de esgoto necessário e ainda pode gerar a questão do biofertilizante. Outro sistema foi o sistema de reuso de água, justamente para reutilizar a água do lavatório do banheiro, da máquina de lavar e do tanque de lavar roupa, justamente para ser reutilizado na descarga do banheiro, que é uma forma também de não desperdiçar e evitar isso. E o outro sistema seria justamente o tratamento da água da pia da cozinha, em que é possível fazer um tratamento utilizando a caixa de gordura e a filtragem dessa água por meio de plantas. Então, seria justamente o sistema para fazer o tratamento dessa água e essa água ela poder retornar para esse lago. Sendo que esse lago ele também deve ser tratado com plantas filtradoras, justamente para finalizar a limpeza desse lago. Então, a utilização desse sistema seria possível a habitação nessas áreas sem degradar o meio ambiente. E são sistemas que podem ser instalados pela própria população. Poderia ser ensinado a essa população como construir esse biodigestor, como reutilizar essa água. Então, são projetos que poderiam ser atrelados junto com a população.